Câmera, ação! Olá, aqui é a Priscila da Ledone e hoje nós vamos conversar sobre autoconhecimento. Mas peraí, o que isso tem a ver com a nossa prova e com a nossa vida acadêmica? Tudo! Porque quando a gente se conhece bem, a gente sabe o que fazer de melhor para nos agradar ou nos fazer evoluir. Bizarro, né? Vamos conversar sobre isso. O ser humano ele pode ser dividido em várias classificações, dependendo do que a gente quer alcançar, o que a gente quer descobrir. Por exemplo, existem vários tipos sanguíneos. Pessoa A positivo, A negativo, O positivo, negativo, AB, B. E isso tem um significado dentro dessa classificação. Tanto na hora de doar e receber sangue, como existem algumas pesquisas acerca da dieta de cada tipo sanguíneo, o comportamento de cada tipo sanguíneo. Nós temos também pessoas que nasceram em lugares diferentes. Essa pode ser uma outra maneira de classificar essas pessoas. Existem vários testes de personalidade que podem nos diferenciar e nos classificar. E para a hora do estudo, é importante que a gente selecione muito bem a maneira como a gente vai estudar. E o que eu vejo muito por aí são sites dizendo efeitos mágicos de estudo. Então, se você seguir essa regra, esse método aqui, você vai ser o melhor estudante do universo. E quem dera fosse assim tão fácil. Até porque a gente tem técnicas, a gente tem a ciência por trás disso, que já nos trouxe alguma noção das técnicas, do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que conhecer, mas a gente tem que ligar isso à nossa maneira de se adaptar ao mundo, que não necessariamente é uma questão genética, mas às vezes a maneira como a gente se desenvolveu. Eu vou dar um exemplo pessoal, o meu exemplo, que eu desde muito pequena, eu gostava muito de ouvir histórias. Então, minha mãe lia muitos livros pra mim, gibis pra mim, e eu acostumei muito o meu sistema auditivo. Então, quando uma coisa é dita, eu retenho muito melhor do que uma coisa que está escrita, por exemplo. Isso se deveu por algumas experiências da minha vida. Não sei se tem algum fator genético que também tenha causado alguma influência. Pelo que eu já vi na maioria das pesquisas, a genética não diferencia tanto isso. Para a genética, o importante é que você faça muitos exercícios mesmo, mas a gente tem que conhecer a nossa história. Outra forma também de eu aprender, que eu tenho facilidade, é quando eu faço associações. E principalmente quando essas associações têm a ver com algum sentimento meu. Então, eu tenho muito disso, de que se eu correlaciono, às vezes o professor dá um exemplo em sala de aula, ou eu consigo traçar um paralelo com a minha vida, e isso faz muito sentido. Mas cada um de nós tem um jeito. Tem muita gente que aprende melhor visualizando, então são aquelas pessoas que na hora da prova lembra até a cor do giz do quadro negro que estava escrito, a partezinha do livro. Então a gente precisa perceber um pouco da gente. E como é que a gente faz isso? Prestando atenção no nosso dia a dia, no nosso próprio vocabulário. Então as pessoas que são, a gente tem algumas classificações. Pessoas mais visuais, pessoas mais auditivas e pessoas mais sinestésicas. Importante frisar que nós todos somos os três, mas uma ou duas dessas características vai ser mais forte na gente. E aí a gente vai ter que investir no que nos é mais fácil. Então, pra galera que se sente mais auditiva, que usa mais verbos como isso não me soa muito bem, costuma prestar mais atenção à voz das pessoas, à melodia das coisas. Essas pessoas auditivas, elas podem estudar, por exemplo, de uma maneira boa, lendo alto o conteúdo. Porque ela vai aproveitar e vai ouvir o que está falando. Videoaula também é muito importante para isso, para esse tipo de gente, para essa galera, assim, como eu. E, gente, foi a minha varinha que caiu. Espero que não aconteça uma maldição do mal. Maldição do mal. Sou demais. Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que são mais sinestésicas. Sinestesia, não confundam com a figura de linguagem, sinestesia, que é uma mistura de sentimentos. Essa sinestesia aqui, essas pessoas sinestésicas, são as pessoas que sentem mais, que aprendem pelas sensações.
Então, às vezes, se eu tô falando a respeito de uma garrafinha d'água, eu preciso encostar na garrafinha d'água para falar? Ou então eu sinto muito o cheiro das coisas, eu percebo muito as sensações que as coisas me trazem no dia a dia. E a melhor maneira de estudar é sempre fazendo associações com coisas mais palpáveis pra gente. Ter mais conversas, tentar conversar com pessoas sobre o assunto, tentar criar alguma coisa, associar alguma história que a gente conheça. E as pessoas visuais são aquelas que se dão muito bem com o jogo de cores. Então, o vermelho significa tal coisa, o laranja outra, o azul, o verde. E isso ajuda muito essas pessoas a reterem as informações. E elas podem estudar grifando coisa. Sempre lembrando que só grifar não quer dizer nada. A gente tem que grifar e depois passar a limpo, passar a reescrever. A gente precisa sempre fazer uma questão visual, uma imagem visual para tudo isso. Existem outras formas de se classificar. Essa é uma delas e uma forma da gente conhecer como a gente pode estudar, a gente pode melhorar o nosso desempenho em meio a uma prova que está para acontecer ou algumas provas que estão para acontecer. Prestem atenção, fiquem atentos. Existem alguns testes na internet que a gente responde algumas perguntinhas e eles sugerem se a gente é mais visual, mais auditivo, mais sinestésico. Não confiem totalmente em um teste, mas ele pode ajudar vocês. Vocês podem também sentar em dupla, contar uma história e a outra pessoa perceber se você está se focando mais na parte visual, mais auditiva ou mais sinestésica. Eu espero que tenha ajudado vocês. Isso me ajuda muito nos estudos. Eu sempre dou aula para os meus travesseiros, para as minhas bonecas. Isso sempre me ajudou pela questão de eu ser muito auditiva, e eu sempre gostei também de fazer muitas associações, por eu ser também muito sinestésica. Até mais, bons estudos, vamos lá!